Olá! Estamos aqui, graças ao Eterno, para refletirmos, você e eu, juntos, refletirmos sobre uma pequena porção da palavra do Eterno, a palavra viva, aquela que divide ossos e medulas. Hoje iremos refletir sobre Gênesis capítulo 1, verso 2. Peço que você já pegue a sua Bíblia, seja digital ou impressa, e fique atento aos textos bíblicos. Quando você julgar necessário, dê pause no vídeo e pesquise os textos bíblicos. Gênesis 1, verso 2, parte 1. O verso 2 também será analisado em duas partes, sendo esta a primeira parte. Lembrando que você não pode ler o verso 2 desassociado do verso 1 e menos ainda do que vem depois, do que sucede o verso 2. Gênesis 1, 2. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É necessário que você, se não souber de memória, dê pause no vídeo e veja o verso 1, Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus céus e terra. Preste atenção como finaliza o verso 1, que Deus criou céus e terra. E no verso 2 já vai dizer e a terra. Que terra? Aquela do verso 1. Então o verso 2 não está aqui desassociado. Fique atento a esse detalhe para não criarmos heresias. Gênesis 1, verso 2. A Bíblia registra uma história viva de um Deus vivo para um povo vivo. Deus se revelou ao ser humano em linguagem humana. Portanto, podemos compreender a revelação de Deus conforme registrados nas Sagradas Escrituras. Ante a quantidade de informações analisada nas duas primeiras aulas, faremos uma recapitulação para um melhor aproveitamento. Ou seja, princípio, normalmente está associado com a palavra fim. Isso mesmo. Parece um paradoxo. O princípio, o início, o começo de Gênesis 1:1 já está vinculado a um fim. A audiência mosaica, ao ler o primeiro verso de Gênesis 1, associa que o começo de algo também terá um fim. Por isso que a ideia de começo em Gênesis já está prevendo o fim daquilo que começou. Assim como o nascimento também já prevê a morte, já futuramente já está dizendo que aquele que nasceu vai morrer, assim também a criação, desde o princípio, no Bereshit, já vai ter os seus dias determinado pelo Criador. Dessa forma, o começo já está apontando para um fim, que será objeto de desenvolvimento teológico, histórico em toda a Bíblia. Bereshit, no princípio, tem uma conotação voltada não para o passado, mas vislumbrando o futuro. Ou seja, em Gênesis 1:1 não existe passado. Deus rompe a eternidade e dali para frente nós temos, no caso de Gênesis 1:1, a criação e o futuro e nada para o passado. Porque fora dessa ruptura da eternidade, só Deus existe. Em Gênesis 1:1, temos o princípio da criação. Neste ato, Deus cria o tempo, o espaço, a matéria. Inicia a história humana. Deus se faz presente em toda a sua criação. Ele não criou e abandonou sua criação. Ele se revela por intermédio da sua criação.
Observe o que eu estou dizendo aqui no verso 1, já começa a história humana. Mas alguém mais atenado pode falar, mas o ser humano não existe ninguém ainda. O ser humano vai surgir lá no 1:26, mas nós estamos analisando o todo, o ápice da criação. No 1:1, céus e terra. Depois virá o verso 3 em diante, onde vai se deparar com a coroa da criação de Deus, os adoradores, os seres humanos. Por isso que eu estou tratando como se já estivesse aqui, mas prevendo já a essência do capítulo 1 como um todo. Em Gênesis 1:1, temos uma ideia de um design inteligente, ou seja, alguém que projetou toda a criação de uma forma extraordinária, tudo em sintonia, tudo perfeito. Requer uma inteligência por trás da criação. Um design que projetou, coloriu, fez tudo de forma impecável. Elohim é uma palavra muito conhecida para Moisés e os povos ao seu redor. Lembrando que nós estamos só recapitulando, nós já temos 2 aulas, Gênesis 1:1, parte 1 e parte 2, motivo pelo qual não estamos nos detendo muito aqui nessas explicações, porque já foram esmiuçadas nos primeiros vídeos. Aquela palavra está no plural, ou seja, Elohim. O sufixo in indica plural, como o nosso S em língua portuguesa. Atenção! Em hebraico temos um outro plural, a saber, o plural dual, que a sua terminação é aim. É um plural que indica 2, apenas 2. Ou seja, no hebraico nós temos um plural que é mais de um, e tem um plural específico, é o plural que indica 2, mais de um, mais limitado a 2. E quando for mais de 2, aí nós temos o im. Apenas 2, e não muitos. Ou seja, em Gênesis 32, verso 2, nós temos lá o acampamento, nós temos Mahanaim, 2 acampamentos. 2 de quanto? 2 de 2. Não é 3, não é 4, são apenas 2 acampamentos. Im é plural comum, indicando vários. Aqui temos, aplicado para Deus, vide o verbo no singular, um plural majestático. Ou seja, quando o escritor quer atribuir grandeza, ao invés de utilizar o sufixo ão, como nós utilizamos, ele fala iam. O escritor quer falar de um Deus imenso, grande. Quer falar de um Deus que vale por 3, por 100, que vale mais de 1000 deuses. No princípio, criou. Então, o escritor quer falar de um Deus imenso, grande, inigualável. Ele escreve que, no princípio, aquele que é um, mas vale por milhares, criou céus e terra. O texto aponta para uma grandeza ilimitada. Era essa a ideia para a audiência mosaica. Não estamos também nos deparando com esse detalhe de Trindade, Deus, Espírito Santo, porque isso é matéria específica de teologia sistemática que veremos em um futuro próximo. Assim, o Deus de Abraão, de Moisés e dos israelitas, de toda a terra, vale por milhares de milhares, se comparado com os deuses do Egito e dos outros povos, mesmo sendo um único Deus. O verso 1 de Gênesis 1 é a preparação do que vem depois, pois Deus irá preparar a terra para os adoradores. Deus, o Elohim, aquele que vale mais de 1000 deuses e é adorado nos céus. Aí temos os textos bíblicos aqui de João 1, de 1 a 3.
Colossenses 1, de 15 a 17. Gênesis 1, 2. E a terra era sem forma e vazia. Observe que já começa aqui, ó, e a terra, vinculando o verso 2 ao que foi dito anteriormente. Surge, sem forma e vazia, sugere a ideia de caos, desolação, inabitável, trevas, escuridão, um todo aquoso, ou seja, só água. E havia trevas sobre a face do abismo. Águas primevas. Vide Jeremias 4, 23. Na visão de Jeremias, quanto à destruição de Judá, os babilônios viriam com ímpeto contra Jerusalém. Aparece a mesma expressão de Gênesis 1, 2, de desolação. Em Isaías 45, 18, demonstra que Deus não criou a terra para ser um caos, mas para ser habitada. Agora nós temos aqui uma teoria. Por que chama teoria? Porque alguém criou essa hipótese com base no texto de Gênesis capítulo 1, verso 2. É a teoria do intervalo. Especificamente, nós não vamos falar das 3 teorias existentes com fundamento no capítulo 1 de Gênesis. Ou seja, aqui nós vamos analisar apenas a teoria do intervalo, mas também há mais 2 teorias, que é a teoria da Terra Nova e a teoria da Terra Antiga. Dentro de cada tópico, iremos analisar cada uma dessas teorias. Lembrando que aqui, no nosso encontro, são provocações. Nas nossas aulas online, então você aprende a fazer teologia. Aqui nós estamos apenas refletindo um pouco naquilo que nós entendemos e cremos. E com base naquilo que entendemos e cremos, compartilhamos o nosso conhecimento, ora concordando com uma linha teológica, ora discordando de algumas linhas teológicas. E você fica livre para dizer se concorda ou não com a nossa posição. O que diz a teoria do intervalo? Como surgiu essa teoria do intervalo? Há uma linha teológica que afirma que entre o verso 1 e o verso 2 de Gênesis capítulo 1 há um grande período de tempo. Esse período de tempo é tão grande que o ser humano não pode contar, determinar, e eles chamam esse período de eras. Quanto tempo dura uma era? Precisamos também ter em mente que não é possível contar. Existe um tempo determinado, inicial, e um tempo final. Quanto tempo dura uma era? Não sabemos. E que, por sua vez, a queda de Satanás ocorreu nesse período, ou seja, nesse intervalo. Quem crê nessa teoria utiliza como textos basilar os seguintes versículos. Eles pegam Gênesis 1, verso 2, faz a análise entre o 1.1 e o 1.2 e daqui ele parte para... Tem outros textos que antecedem Isaías, eu peguei os principais. Isaías 14, de 12 a 14, Ezequiel 28, de 12 a 15, e o ápice disso aqui dessa teoria é o Lucas 10, 18, para corroborar com essa tese. Qual é o problema? O problema é que eles querem afirmar com todas as letras que aqui, entre o verso 1 e o verso 2 de Gênesis capítulo 1, foi a queda de Lúcifer. Agora nós nos deparamos com um outro problema, porque as Escrituras, em momento algum, esclarece de forma explícita ou implícita em que momento Lúcifer foi lançado à Terra. Há textos que permitem interpretar que houve algum problema nos céus e ele foi lançado dos céus à terra. Agora, quando ele caiu? Esta é a pergunta. Foi aqui entre o verso 1 e o verso 2? Não. Não foi. Foi em que momento?
Não sabemos. Eu sei que ele já vai entrar em cena na serpente, já como se essa queda dele já fosse notória para a audiência. Inclusive, a audiência, no caso, adâmica. Adão e Eva, quando se depara com a serpente, em momento algum eles questionam por que aquele animal fala. Ou seja, como que eles entendem o linguajar. Eles já entram dialogando, dando uma outra concepção de que era possível conversar com os animais, que não era nada anormal. Vamos retomar esse tópico, quando possível, dentro do texto específico. Essa teoria, a teoria do intervalo, eles fazem uma análise entre o verso 1 e o verso 2 de Gênesis e começa a seguinte interpretação. Ou seja, a conjunção adversativa, porém, não permite essa interpretação. Que interpretação? Que houve um intervalo entre o verso 1 e o verso 2. Por quê? Porque o verso 2 começa, e a terra. Que terra? A terra do verso 1. Criou Deus céus e terra. E a terra do verso 1. A conjunção adversativa, porém, não permite essa interpretação. Essa conjunção faz uma oposição ou restrição ao que foi dito na oração anterior. Observação: conjunções adversativas ligam duas orações ou palavras, expressando ideias de contraste ou compensação. São elas: mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. Por exemplo, tentei chegar mais cedo, porém não consegui. Todo o contexto de Gênesis 1 não permite interpretar que houve uma lacuna, ou seja, um intervalo entre os versos 1 e o verso 2. Ou seja, as pessoas que aderiram ou criaram esse intervalo faz uma análise do verso 2 como se o verso 2 em si fosse autônomo, ou seja, não dependesse do verso 1, motivo pelo qual eles não interpretam da forma como nós estamos fazendo aqui. Eles seguem uma outra linha, que é as expressões isoladas. A terra tornou-se, ou a terra era sem forma e vazia. Então, desse princípio, tornou-se, é que eles fazem a análise. A terra não era, porém aconteceu alguma coisa que ela veio a tornar-se. E esquece de, antes de fazer essa análise, fazer uma análise do que vem depois, ou seja, a conjunção. O verso 2 dá uma ideia de matéria-prima, uma espécie de canteiro de obras. Ou seja, o verso 1, ele inteirinho, ele por si só, já seria o próprio capítulo 1 de Gênesis. Ou seja, no princípio criou Deus céus e terra. Esse versículo já fala da criação perfeita, impecável. O verso 2, o Espírito de Deus vai entrar em cena como se o escritor, Deus, através da sua revelação, e o escritor, Moisés, ele vai começar a descrever a perfeição de como o verso 1 se tornou perfeito. Foi aquilo tudo, como Deus criou e deixou daquele estado de perfeição. Aí vem o verso 2 e vai mostrar que quando Deus falou, houve várias coisas, houve uma explosão, porque quando Deus fala, alguma coisa vai acontecer. Então, ou seja, Deus falou, surgiu a matéria não surgiu bonitinha. Aparece a terra, e a terra já saiu, brotou das palavras de Deus, já foi formada. Então Deus cria a matéria, o átomo, a molécula, os prótons, os elétrons, ele vai criar tudo. E assim que ele cria tudo, aí vem o verso 2, como se o verso 2 fosse um canteiro de obra, mostrando como a criação de Deus, o bará de Deus, ou seja, toda a matéria-prima que Deus vai criando e depois ele vai dando forma,
como estava tudo bagunçado na criação e Deus foi dando forma, foi montando, pegando aquilo e dando a forma necessária para que houvesse Gênesis 1. Ou seja, Gênesis 1 é a criação completa. Observe lá no capítulo 2, versos 3 e 4, que vai dizer assim: assim foram feitos os céus e a terra, dando uma ideia que foi feita em um dia, e não em 7. Veja, não estou dizendo que não foi em 7. Nós temos dia 1, dia 2, dia 3. Eu estou dizendo que saindo do verso 1 e indo lá para o capítulo 2, que essa foi a gênese dos céus e da terra, no dia que o Senhor fez. Então, dando uma ideia de que Deus fez tudo em um. Porém, o verso 2 vai dizer que vai desmembrando esse 1 e vai dizendo, ó, houve um período assim, houve um período assado, então no dia 1 foi assim, no dia 2 foi assim, que é para o momento oportuno. A terra sem forma e vazia é algo disforme, sem aparência agradável, e não que houve uma destruição da criação original. Mas existe essa ideia e há muitas pessoas que aderiram a este pensamento. A imagem abaixo foi extraída do mapa que ilustra a obra O Plano Divino através dos séculos, de N. Lawrence Olson, CPAD, Casa Publicadora Assembleias de Deus. Essa é a imagem que foi extraída do mapa que tem o mesmo nome da obra, O Plano Divino através dos séculos. Então, essa teoria do intervalo, há um grupo que aderiram a essa ideia, não tem nenhum problema você aderir a essa ideia, porque o que nos une é a pessoa de Jesus e não nossas concepções sobre Jesus ou sobre Bíblia, é o amor de Deus. Então, essa ideia do intervalo vai dizer assim, aqui é Gênesis 1. A primeira bolinha aqui é Gênesis 1, primeiro quadrado. Então, aqui, o primeiro tópico. Então, ou seja, Gênesis 1 criou Deus céus e terra. Deus criou assim perfeito. Houve eras, muito tempo entre o verso 1 e o verso 2. E o que houve nesse período? Nesse período, houve uma batalha no céu. Satanás tentou usurpar o trono de Deus. Deus o lançou dos céus à terra. E quando ele chegou aqui na terra, criação original, ele chegou aqui, ele ficou tão bravo de ter sido expulso. Isso quem diz é a teoria, essa teoria do intervalo. Ele ficou tão bravo de ser expulso que ele pegou esta criação, a criação original, e deformou tudo. Ele destruiu. Então, verso 2 de Gênesis capítulo 1, a terra está desta forma, toda obscura, negra, destruída. E o que vem a partir do verso 3, de acordo com esta teoria, a teoria do intervalo, é a recriação de Deus. Ou seja, Deus recriando a sua obra. Essa ideia não está só no meio cristão, também tem outras linhas paralelas, não cristãs, que também aderiram a este pensamento e desenvolveram as suas ideias. Então, para essa teoria, existe o verso 1, a criação original, o verso 2, a destruição da criação original, e a partir do verso 3, uma recriação ou a restauração da criação original. Essa é o que diz a teoria do intervalo. Por que do intervalo? Porque entre o verso 1 e o verso 2 de Gênesis capítulo 1, houve um período muito longo, ora chamado de eras, ora chamado de intervalo. O nosso entendimento, o entendimento da THI, Teologia Itinerante, o nosso entendimento diverge em muito a posição daquele autor, ou a posição desses teóricos, aqueles que criaram a teoria do intervalo. Retomando o texto bíblico, vamos analisar o contexto do verso 2. Gênesis 1, 2. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É a primeira vez que aparece, olha só o que eu estou fazendo aqui, ó. Olha o que diz o verso 2. O Espírito
de Deus. Olha o que eu vou fazer agora de forma proposital para ver se vocês conseguem captar o que eu estou fazendo. É a primeira vez que aparece o Espírito Santo nas Escrituras. Você concorda que foi a primeira vez que o Espírito Santo aparece aqui em Gênesis 1:2? Se você disse sim, concordo, peço que você leia novamente e veja que é o Espírito de Deus e não o Espírito Santo. Ah, mas o Espírito de Deus não é o Espírito Santo? Sim, é. Mas a palavra de Deus tem uma revelação progressiva. Ou seja, eu não posso, neste momento, no verso 2, dizer que o Espírito de Deus, mesmo o Espírito Santo sendo o Espírito de Deus e o Espírito do Cristo, o Espírito profético, aqui em Gênesis 1:2, ele inicia como sendo o Espírito de Deus. Por que ainda não é Espírito Santo? Porque não houve pecado. Não há necessidade de fazer comparação, dele dizer que ele é o Kadosh de Deus. Não, por não haver pecado ainda, ele entra em cena como Espírito de Deus. Fica atento a esse jogo de palavras que eu fiz aqui, porque isso acontece muito no nosso dia a dia com pessoas que se dizem estar na verdade e essa verdade ele vai inserindo ou excluindo textos bíblicos. Então fique atento ao que você lê e às inclusões ou exclusões do texto em análise. Toda pneumologia deve iniciar daqui. Ou seja, pneumatologia é o estudo sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, qualquer teologia sistemática que você pegar e iniciar de um outro texto, você pode fazer o apontamento e dizer, deveria retomar em Gênesis 1:2, porque aqui inicia o Espírito de Deus. É muito profundo esse texto 2, porque esse Espírito de Deus, o Espírito de Deus, quando ele já entra em cena, organizando o caos. Por que temos que ter em mente? Porque na revelação progressiva de Deus, esse mesmo Espírito, ele vai entrar em cena por diversas vezes, de diversas formas, trazendo revelação profética, trazendo revelação daquilo que estava oculto em Deus. Ele vai trazer e entregar ao profeta. Ele vai trazer e entregar ao apóstolo ou aos apóstolos canônicos. Apóstolos do Novo Testamento e ninguém mais. Ou seja, ele vai entrar em cena. E quando o segundo Adão é concebido por este Espírito no ventre de Maria, quando ele vem à tona, Maria dá à luz, e esse segundo Adão, um homem gerado sem pecado, ele vai começar a realizar algo que a Bíblia vai chamar de milagres. Nós vamos chamar de milagre. Para ele é tão natural. Ou seja, esse espírito que entra em cena, ordenando o caos. Quando ele se manifesta de uma forma mais poderosa, mais convincente, de forma quase palpável, haverá o que nós vamos chamar de milagres. Então o milagre não cessou, porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, ele é que faz o milagre. É ele que habita em nós, é ele que nos regenera, nos cria de novo, a imagem e semelhança de Cristo. Então fique atento, porque a história, essa concepção de dizer que milagre cessou era para um período histórico e não é mais, só se as pessoas que defendem essa concepção conseguiram aprisionar o Espírito de Deus. Se não conseguiram aprisionar, esse Espírito está livre e atuante. Ele não é o espírito do caos, da baderna, da bagunça, mas o espírito organizador. Agora, utilizaremos algumas imagens para exemplificar o texto de Gênesis 1, mormente o verso 1. Consideraremos o contexto do livro de Gênesis apenas, pois o intérprete primeiro deve conhecer o conteúdo primário, para depois submeter o seu
conhecimento aos demais textos. Ou seja, não permita que ninguém jamais peça para você analisar um livro qualquer, nesse exemplo de Gênesis. Não permita, não aceite que a pessoa saia de Gênesis, um exemplo de Gênesis, e vá para Malaquias. Não permita. A não ser que a pessoa que leu o versículo de Gênesis, ele faça uma análise, contextualize o versículo de Gênesis, e depois que ele contextualizou, ele vá para o outro livro, vou dar um exemplo aqui, Malaquias, e contextualize Malaquias. Se a pessoa sai e faz igual um ébrio, um bêbado, ele sai de... Olha, vamos refletir hoje sobre Gênesis capítulo 12, verso 15. Agora vamos refletir aqui em Números 23. Não permita que façam isso. A não ser que ele diga para você, ó, Gênesis capítulo 12, verso 15. Aí ele vai resumir para você, ó, do verso 1 até aqui, chegamos aqui. Ele fez o resumo, ele vai para o próximo livro. Chegou no próximo livro, quem fez, saiu do ponto A para o ponto B, tem a obrigação de contextualizar o texto para o seu ouvinte. Porque nós estamos trabalhando com um público heterogêneo, uns conhecem as escrituras, outros estão visitando a comunidade ou pequenos grupos pela primeira vez, não conhece Bíblia. Então, quem está ministrando tem a obrigação de contextualizar o que está sendo lido para todos os ouvintes. Então, se alguém sai de um texto, vai para outro, vai para outro, vai para outro, simplesmente assim, abra sua Bíblia em Números 1:3. Agora vamos ver, aí lê 1:3, a pessoa fala assim, vamos ver o que a palavra de Deus diz agora aqui em Ezequiel. Não faça isso, gente. Cada livro da Bíblia está inserido em um contexto. Se a pessoa que estiver ministrando não contextualizar para você, ouvinte, não aceite o que está sendo dito. Prosseguindo. Então, esta é a terra como nós conhecemos. Já vimos na primeira e segunda aula de Gênesis, versos 1 e 2, parte 1 e parte 2, que essa concepção de terra, de planeta Terra, é nossa, é atual, é moderna. Então, Gênesis 1, em si, ele já mostra a criação de Deus perfeita. Deus criou. Criou o quê? Criou tudo que nós vemos, tudo que nós conseguimos saber, tudo que nós vamos descobrir. Deus criou todas as coisas. Então ele mostra a criação de Deus por dentro e por fora. O que significa por dentro e por fora? Na parte interna, onde nós habitamos, e a parte de fora, que nós chamamos de Via Láctea. Ou seja, ainda com essa concepção do planeta Terra, imagine uma casa. Então, Gênesis 1 é Deus mostrando a sua criação por dentro e por fora, de forma acabada, perfeita. Mas, quando nós avançamos no verso 2 de Gênesis, nós vamos ficar perplexos. Por quê? Porque nós temos, no verso 1, no princípio criou, o verbo bara, criar. Criar algo que não existe, só Deus faz. Então, e ele criou como? Ele criou com a sua palavra. A palavra de Deus é a palavra criadora. Quando Deus fala, acontece muitas coisas. No caso da criação, Deus rompeu a eternidade e falou: haja céus, haja terra. E, como nós conhecemos o restante, haja águas, seres viventes. Então Deus criou coisas que não existiam, moléculas, matéria. Então, quando Deus criou, houve uma explosão? Sim, pode ter havido essa explosão. Porque quando Deus disse haja, surge na eternidade, no tempo de Deus, a matéria. Surgiu a matéria. Que matéria é essa? Todas as matérias que até então não existiam. E o homem, o ser humano, analisando a criação de Deus, ele vai dizer que houve uma explosão e vai chamar essa explosão de Big Bang. Houve a explosão? O texto não diz que houve explosão, mas o texto diz que Deus usou a sua palavra.
Então, isso daqui é como nós, da THI, imaginamos o texto de Gênesis 1:1. Então, houve no vácuo, na eternidade, uma explosão quando Deus falou. A explosão para surgir a matéria. A matéria, o que nós chamamos de matéria, de átomos, elétrons, prótons. E assim se foi em todo o espaço, em toda a Via Láctea. Nós chamamos de Via Láctea. Deus chama de céus. E aqui, o globo terrestre. Aquele globo bonitinho da nossa primeira imagem. Ele estava como uma bola de fogo. Aqui, por fora, a casa sendo construída, a parte externa, a Via Láctea. Observe que, conforme formos avançando, tudo que é originário da Terra vira pó quando morre. Tudo que é originário da água vira uma gosma quando morre. Tudo que é criado no vácuo, no nada, como nós vamos dizer, no espaço sideral, quando morre, eles morrem e viram o quê? Eles são gases, porque foi criado no vácuo. E nós temos buracos negros. Isso tudo na parte externa, no que a Bíblia vai de forma singela chamar de céus. Então nós temos diversos planetas, buracos negros, multiverso, que a modinha agora está falando de multiverso. Sim, nosso Deus ele é poderoso. Por que que o nosso Deus criou tantos planetas? Você já parou para questionar? Já se fez essa pergunta? Já ouviu essa pergunta em algum local? Por que Deus criou tantos planetas? Alguns parecidos com a Terra, como nós conhecemos, inclusive já estão até falando aí de colonizar Marte. Por quê? A água. Por que Deus fez tantos planetas? Quando você avança na revelação progressiva de Deus, você vai observar que Deus fez o ser humano para ser eterno. E se ele vai ser eterno, ele iria procriar, encher a Terra teria muita gente, não daria conta. Então, será que de alguma forma os anjos levariam os nossos filhos para outros planetas, para habitar? Se esses planetas são parecidos com a Terra, será que são à toa? Ou seja, de novo, isso é especulação. O texto bíblico não fala nada disso, agora sou eu criando a minha teoria. Então nós temos aqui a parte externa do nosso lar, chamado Terra. Então, Deus criou e foi colocando tudo no seu devido lugar. Porque ele é um dos maiores designers da sua própria criação. Aqui, a parte interna. Enquanto Deus vai trabalhando lá fora, na parte externa, o Espírito de Deus também lá fora. Eu digo Deus, mas entendo o Espírito de Deus. E aqui dentro, Deus, por intermédio do seu Espírito, que não é santo ainda, mas ele é santo, o Espírito de Deus vai também trabalhando na parte interna. Lembra quando Deus fala alguma coisa acontece? Lembra que quando lá fora vocês viram aquela imagem de uma bola de fogo sendo o planeta Terra? Então o planeta Terra está aqui pegando fogo também por dentro. Então aqui nós vamos ter gases altamente tóxicos dentro do planeta, por isso da expressão sem forma e vazia, ou seja, um caos, sem vida, porque ainda não há vida no planeta Terra, ainda não é possível que exista vida, porque aqui dentro do planeta, assim que foi criado, há muitas coisas tóxicas. E os homens, estudando toda a criação de Deus, o que a Bíblia de forma singela vai dizer tarde e manhã, que alguns vão interpretar como um dia de 24 horas, outros vão interpretar como período longo, chamado de eras. Eles vão dizer, alguns vão dizer que o dia são um dia de 24 horas. Porém, entre o dia 1 e o dia 2,
houve um período muito longo entre os dias. Mas quando esse período se cumpre e a Bíblia diz dia 2, foi um dia de 24 horas. Porém, entre o dia 1 e o dia 2, houve um período longo de tempo. Então, aqui nós tivemos internamente diversas erupções. Aí fala assim, como você criou essa sua teoria THI? Como você criou isso, Oséias? Lendo o texto bíblico, debruçando sobre as Escrituras, porque o texto bíblico, conforme você vai avançando, vai dizer que após o dilúvio, as águas do dilúvio cobriu os mais altos montes. Então já havia montes. Como surgiram aqueles montes? Se Deus faz tudo perfeito, tudo, entre aspas, nivelado. E que a arca de Noé foi repousada nos montes Ararates. Então, e depois nós temos também o Himalaia, que já foi encontrado no topo do Himalaia diversos animais aquáticos. Mas aí vamos aguardar cada momento para falarmos sobre isso. Então, esta é a concepção interna da nossa casa chamado Terra. Então, esse era o estado gasoso, internamente falando. Havia vida? Não, é impossível ter vida nessa circunstância que nós estamos aqui contemplando. Então, conforme dia 1, dia 2, o Espírito de Deus foi trabalhando em toda a criação. Então, o verso 2 é como se fosse o canteiro de obra do verso 1. No verso 1, Deus criou tudo perfeito. Está tudo perfeito no verso 1. Porém, imagina que você agora adquiriu um terreno e você vai fazer uma construção. Você vai construir uma casa. Ou um prédio, uma casa. Aí depois vai chegar o caminhão de bloco, areia, ferragem, pedra, cimento. E o terreno que estava bem espaçoso para trabalhar começa a faltar espaço. Essa ideia de você ter um terreno com diversos materiais para construir foi as primeiras imagens. A matéria, os átomos, as moléculas. Essa é só a matéria, a obra-prima de Deus. Aí vem o Espírito de Deus e vai pegando essa matéria e vai dando a forma o qual Deus havia dito. Eu quero água, ele vai pegar e vai criar moléculas de água. Eu quero animais aquáticos e ele vai formar os animais aquáticos. Eu quero o ser humano, então ele vai pegar o pó da terra e vai formar o ser humano, vai criar o ser humano. Então, o planeta Terra, com o agir do Espírito de Deus, que é santo, mas aqui ainda não é santo, porque não houve pecado. Então, vai aparecendo os montes, as águas vão esfriando, o ambiente, que é totalmente tóxico, vai recebendo oxigênio, fotossíntese aqui. As primeiras coisas que Deus vai criar são as vegetações, vai ter o sol, a lua. Observe que vocês viram aqui nessa imagem, nas imagens anteriores, que havia vulcões e erupções. E havia diversas nuvens vulcânicas. Essas nuvens vulcânicas não permitiam que o sol fosse visto, mas o sol já estava lá. Ah, não. Aí não dá THI. Como é que você fala que o sol estava se o sol vai nascer lá no quarto dia? E já tinha luz aqui no primeiro. No segundo dia, olha, não está confuso. Calma. É por isso que nós estamos tendo aqui passo a passo, dividindo o verso 1 em duas aulas, dividindo o verso 2 em duas aulas, para que você não se perca e consiga se encontrar. Dificuldade para entender aqui as nossas reflexões, nós temos um vídeo aqui no nosso canal intitulado Bibliografia Básica para a Melhor Compreensão do Livro de Gênesis. Procure esse livro aí no nosso canal, dá uma lida naquelas bibliografias, por favor, para que você possa seguir o nosso raciocínio. Então, alguém, depois de muito estudo, muito avanço científico, conseguiu desmembrar o planeta Terra e chegamos aqui com uma espécie de laranja e identificamos que o núcleo da Terra é fogo. O núcleo da Terra é muito quente.
Por isso que quando você se depara na leitura bíblica, vai dizer que havia somente água sobre o cosmos, sobre o planeta Terra. Cosmo não, gente, desculpa. Sobre o planeta Terra. Havia água sobre a Terra. Uma das primeiras coisas que o Espírito Santo vai dizer é o quê? Vai separar entre águas e águas. E aparece a porção seca. Por que só havia água? Já se perguntou nisso? Havia água porque a água precisava manter o núcleo da Terra na sua temperatura, no seu ambiente. Ou seja, a temperatura propícia para que o planeta Terra pudesse ir esfriando, mantendo a temperatura adequada para que pudesse receber vida. E esse preparo do caos só o Espírito de Deus faz. Então aqui nós temos as águas mantendo a temperatura do núcleo da Terra, a Terra vai se estabilizando, as árvores vão produzindo sua fotossíntese, o ambiente atmosférico da Terra vai ficando propício para receber vida, tanto na água quanto na Terra. Então tudo vai entrando nos eixos da vontade de Deus, o Espírito de Deus vai colocando tudo no seu devido lugar e chegamos a essa imagem que depois vamos descobrir que houve vários cataclismas no planeta Terra, onde houve essa divisão das placas tectônicas. E essa é a nossa reflexão quanto a Gênesis capítulo 1, verso 2, parte 1. Não perca a nossa reflexão na parte 2 para finalizarmos o verso 1 e o verso 2 de Gênesis capítulo 1. E aí nós vamos de forma sucessiva e paulatina refletindo na palavra de Deus. Lembrando que essa análise, entre muitas aspas, detalhar, porque ficou muita coisa por dizer. Temos que tratar da teologia, não foi de teologia, tem muitas coisas ainda para ser visto. Como esse é o nosso primeiro contato, nós vamos retomar a qualquer momento esses tópicos de uma outra análise, não mais analisando da forma apenas da criação. Nesse momento estamos analisando o texto bíblico do jeito que está, sem levar em conta o contexto sociocultural dos assírios, da Babilônia, dos medos, dos persas, enfim, do Egito. Vamos retomar cada tópico desse aos poucos. De tempos em tempos, vamos ter que voltar aqui no nosso texto de Gênesis e outros livros. E quando finalizarmos o capítulo 1, o ato da criação, então será um pouco mais célere a nossa reflexão. O capítulo 1 e o capítulo 2 vai exigir um pouco mais da gente. Peço que você tenha paciência e não desanime, porque você vai ter uma recompensa extraordinária de conhecimento, que você não vai encontrar tantas informações em um único local como você está encontrando aqui. Até o nosso próximo encontro.